Olá pessoal, tudo bom? Aqui a gente está falando de ética profissional, por exemplo, da ordem da OAB. A gente vai tratar de temas importantes, que seriam dos direitos dos advogados e das prerrogativas profissionais. A gente vai tratar do artigo 6º ao 7º do Estatuto e do artigo 18 e 19 do Regulamento. O que é importante aqui? Eu marquei as partes que são mais importantes, a gente vai focar exatamente no que cai. Isso aqui, no levantamento, desde que a OAB é feita pela FGV, isso aqui é a matéria que mais cai. Então, eu vou focar exatamente o que é cobrado em prova. Primeiro, começamos pelo Estatuto. O artigo 6º, que trata que há uma ausência de hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. O que isso quer dizer? O pensamento que vocês têm que ter na hora da prova é que todos coexistem. A OAB, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Todos devem respeitar-se mutuamente e estão igualmente no mesmo nível hierárquico. Não existe subordinação. Por mais estranho que seja de pensar disso na vida real, não tem uma hierarquia nem uma subordinação frente quanto a advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Parágrafo único. As autoridades e os servidores públicos do Poder da República, os serventuários da Justiça, os membros do Ministério Público, devem dispensar ao advogado, ou seja, dar ao advogado, enquanto estiver trabalhando no exercício da sua profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Aqui está a novidade, isso aqui pode ser cobrado em prova. Foi uma redação dada pela Lei 14.365 de 2022, que prevê que no exercício da profissão, tem que ser dispensado ao advogado, preservando e resguardando de ofício a imagem, reputação e integridade do advogado nos termos desta lei. O que ele prevê? Que quando o advogado estiver trabalhando como advogado, ele tem que ter sempre, pelos outros poderes, a sua imagem, reputação e integridade serem respeitadas e resguardadas. Isso pode ser um ponto importante para a prova. Aqui, direitos de advogados. Garantias legais e indispensáveis ao amplo e restrito exercício da advocacia. Em caso de descumprimento do amplo e restrito direito à advocacia, quais são os instrumentos que o advogado ou a OAB tem? Podem lançar. Elas podem utilizar tanto o mandato de segurança, que está previsto no artigo 5º da Constituição, quanto a reclamação ao STF. O que isso quer dizer? Se, em algum caso, o direito do advogado não ocorrer, qual é a ferramenta que o advogado tem? Tanto ele quanto a OAB, elas podem utilizar tanto o mandado de segurança quanto a reclamação do STF. Seguimos, pessoal. Artigo 7º. Agora é um rol longo de incisos. Eu vou apontar exatamente o que é mais cobrado. Direitos do advogado. Quais são? Inciso número 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O advogado regularmente inscrito. O advogado regularmente inscrito, ele pode ter 3 tipos de inscrições: a principal, a suplementar e a especial. Nós vamos tratar das 3 daqui a pouco. O que ele quer dizer? Com a tua carteira da OAB, tu pode exercer tua profissão em todo o território nacional. Tá, e se for mais, e tu vai ser inscrito num estado, e se tu trabalhar em algum outro estado, como é que tu funciona? Tu pode trabalhar até 5 causas ao ano em qualquer estado. Se for além disso, tu tem que ter inscrição suplementar. Ponto importante, pessoal. Número 2, inciso 2. A inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, da sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, que trata da comunicação via satélite, desde que relativas ao exercício da advocacia. O que ele prevê? O escritório é inviolável, ou qualquer que seja o seu local de trabalho, porque de acordo com o código, o novo estatuto, o escritório ele pode ser compartilhado, ele pode ser algum outro local que não seja um escritório físico tão tradicional. Então, o escritório ou local de trabalho, ele é inviolável, tanto ele quanto todos os instrumentos de trabalho e todos os itens escritos, eletrônicos e telefônicos que constam lá, mas ele não é absoluto, ele tem uma relatividade. Qual é a relatividade? Ela é prevista no artigo 6º no parágrafo 6º do artigo 7º. Presentes os indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente pode decretar a quebra de inviolabilidade do local de trabalho. Como ela faz isso, pessoal? Vamos lá. Tendo o seguinte, eu vou escrever para ficar mais claro. Então, tendo
indícios de autoria e materialidade, o Poder Judiciário, certo? O que está escrito lá? A autoridade judiciária competente pode decretar a quebra da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho em decisão motivada. Ou seja, através de uma decisão motivada, eu posso violar o escritório. O que ele quer dizer? Em decisão motivada, ele vai expedir o quê? Um mandado de busca e apreensão, MBA. O que tem que ter no MBA, pessoal? O MBA ele tem que ser específico para a causa e ele tem que especificar exatamente o que vai ser cumprido dentro do local. Ele tem que ser específico e pormenorizado. Ele tem que especificar exatamente o que vai ser feito no local. Sendo, uma vez que a gente vai quebrar a violabilidade do escritório, quem tem que estar presente? Um representante da OAB. Para o quê? Ele vai verificar como vai ser cumprido o mandato de busca e apreensão. Então, tem indício de autoridade e materialidade por prática de crime por parte do advogado, ou seja, o advogado atuando como advogado. A autoridade judiciária ela pode decretar a quebra de inviolabilidade em decisão motivada. Como ele faz isso? Ele expede o mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, explicando o que pode ser feito. Vedada, aí tem que ser cumprido perante o representante da OAB, e é vedada a utilização de documentos, mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como os demais instrumentos de trabalho que contêm informações dos clientes, exceto em caso que o cliente for coautor ou ele tenha participação no possível crime que ele está sendo investigado. O que isso quer dizer? A gente está nessa situação verificando o advogado, não o cliente. Quando isso pode chegar ao cliente? Quando ele estiver em coautoria ou participação. Seguimos. A ressalva constante no parágrafo anterior não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra de inviolabilidade. Observação. A inviolabilidade não pode ser quebrada nos casos que envolvam correspondências pessoais do advogado, bem como os arquivos, dados e documentos que não tenham relação com a atividade ilícita do objeto. Ou seja, isso aqui é um caso que mostra exatamente que o mandado de busca e apreensão ele tem que ser pormenorizado. Súmula número 12 de 2020 é crime contra as prerrogativas da advocacia a violação ao sigilo telefônico, telemático, eletrônico e de dados do advogado, mesmo que seu cliente seja alvo de interpretação de comunicações. Ou seja, a comunicação entre o advogado e o cliente, mesmo que esse cliente esteja sendo investigado, ela não é passível, ela não pode acontecer. Por quê? Porque o sigilo de comunicação entre cliente e advogado é uma prerrogativa. Ainda cabe destacar os seguintes dispositivos do artigo 7º do Estatuto. Tudo isso aqui é novidade, pessoal. Vamos lá. Parágrafo 6º-A. A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado tem que ser determinada em hipótese excepcional. Ou seja, o mandado de busca e apreensão ele é excepcionalidade, desde que exista fundamento e indício pelo órgão acusatório. Ou seja, ela tem que ser fundamentada. Isso aqui é a tradução da fundamentação. É vedado, ou seja, não pode, é defeso, a determinação de medida cautelar prevista no parágrafo anterior desse artigo se fundada exclusivamente em elementos produzidos de declaração de colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. O que isso quer dizer? Ela tem que ser excepcional e ela não pode ser por meio de apenas colaboração, ela tem que ser com fundamento, ela tem que ser substancial. O representante da OAB, que a gente falou anteriormente, que ele vai verificar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele tem o direito de ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão. O que ele quer dizer isso? A Polícia Civil está cumprindo o mandado de busca e apreensão no escritório do advogado. A OAB estará presente. Essa pessoa da OAB, esse representante, ele tem que ser respeitado sob pena de abuso de autoridade. E tem o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como impedir que os documentos, mídias, objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente, não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados e fotografados. O que isso quer dizer?
Eu vou colocar numa linha de tempo, que vai ficar mais claro. O magistrado, ele vai decidir, ele vai ter uma decisão fundamentada e ele vai expedir um mandado de busca e apreensão. O cumprimento desse mandado de busca e apreensão, hipoteticamente, ele vai ser cumprido pela Polícia Civil e Polícia Militar, por exemplo, e combinado com a OAB. OAB. O que a OAB tem? O que eles têm que ter um com o outro? Eles têm que ter um tratamento adequado. Ele tem que ser respeitado. E ele vai verificar se esse mandado de busca e apreensão, o qual conta que o item 1, o item 2, o item 3 serão verificados, se eles vão cumprir e vão verificar apenas estes e apenas as coisas que são ligadas ao crime, ao possível crime, ao alvo da investigação, e não a outros clientes. Ele só pode verificar e retirar coisas de algum cliente se o cliente for coautor ou copartícipe desse crime, certo? Seguimos, pessoal. Parágrafo 6º-D. No caso de inviabilidade técnica quanto à segregação da documentação, o que é isso? Se a Polícia Civil vai no local e ela pega um computador, ou ela pega um tablet, ou ela pega um HD externo que ele não consiga separar naquele momento o que é de um cliente ou outro. Da documentação ou da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial, a cadeia de custódia preservará seu sigilo conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB nos termos do artigo. O que isso quer dizer? Não podendo ser retirado apenas o que é ligado ao advogado investigado, a OAB estará presente, ela verificará que pode ser retirada a maior somente em caso de inviabilidade técnica quanto à segregação. Seguindo, o que a gente falou de cadeia de custódia? Cadeia de custódia é nada mais nada menos que o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio. 6e. Na hipótese de inobservância do inciso anterior, na linha anterior, desse artigo, pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB, em caso de não cumprimento, faz um relatório explicando por que não foi respeitado, com a inclusão dos nomes dos servidores, que dará conhecimento à autoridade judiciária, ou seja, o juiz expede um mandado de busca e apreensão. Nesse mandado é pormenorizado o que a autoridade policial vai fazer. Se a autoridade policial não respeitar não te for caso de inviabilidade técnica de segregação e ele não fizer isso, o que a OAB faz? Ele faz um relatório com a inclusão dos nomes dos servidores que praticaram o ato, ele encaminha ao Poder Judiciário então ele manda tanto para o Judiciário quanto a OAB para a elaboração de notícia-crime. Ou seja, ele informa tanto o Poder Judiciário quanto a OAB. Seguimos. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos. Ou seja, mandado de busca e apreensão, quem tem que estar lá? A OAB. A averiguação e análise dos documentos retirados. Quem tem que estar presente? A OAB e o profissional. E dos apreendidos ou interessados de todos os atos, para assegurar o quê? O cumprimento do disposto no caput. G. A autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas à seccional da OAB a data, horário e local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos. Ou seja, agora a gente está falando no momento da análise. É cumprido o mandado de busca e apreensão, os objetos são retirados e eles vão para um outro local. Agora a gente está falando no momento da análise. Na análise, quem tem que estar presente? O advogado, investigado e a OAB. Como a OAB sabe? A OAB ela é notificada com no mínimo de 24 horas antes. Em caso de urgência, ou seja, se não puder cumprir o prazo de 24 horas, o que eles podem fazer? Fundamentar ao juiz, tem que ser uma decisão fundamentada pelo juiz, ou seja, explicando por que é menor de 24 horas. Em caso de urgência, devidamente fundamentado pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos pode ocorrer em prazo inferior a 24 horas. Sempre garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pela OAB e pelo profissional investigado. É vedado, não pode, ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente. E a inobservância disso importa em processo disciplinar. Certo, pessoal? 7.
Artigo 7º, inciso 3º. Comunicar-se com seus clientes, ou que voltamos aos direitos. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração. Isso aqui já foi questão de prova. Uma das questões de prova foi assim, um advogado ele ia conversar com um cliente dentro de um presídio. Ele era considerado perigoso e eles perguntaram, sem procuração ele pode ir lá? Ele tem que apresentar a procuração? Pode, ele pode. Por quê? Conforme a gente viu aqui, é direito do advogado comunicar-se com o seu cliente, pessoalmente e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos cíveis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. O que é um considerável incomunicável? Um exemplo deles é o parágrafo único do artigo 21 do CPP, que trata do regime disciplinar diferenciado. Então, pessoal, o cliente está preso, ele está incomunicável, de acordo com o Poder Executivo, e o advogado pode falar com ele? Pode. Tem que ter procuração? Não precisa. Seguimos. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. O que isso quer dizer? Se ele for preso em flagrante, eu vou colocar isso aqui no quadro para a gente anotar. Depois a gente vai fazer um resumo. Então, 7, inciso 4. Quando é que ele vai ter a presença da OAB? Ele tem que ser preso em flagrante, atuando como advogado, certo? Motivo ligado ao exercício da advocacia. O seguinte, não ser recolhido preso antes da sentença transitada de julgado. Ou seja, ele ser preso antes de transitado julgado, certo? E se não, em sala do Estado Maior. Tá, e se não tiver sala do Estado Maior? A gente encaminha ele para a prisão domiciliar. Então, se ele é preso em flagrante por motivo ligado à advocacia, ou seja, ele está atuando como advogado, ele tem que ter um representante da OAB. Antes do trânsito julgado, ele vai ser recolhido preso. A gente não está falando se é motivo ligado à advocacia, é lato sensu. Aonde ele vai ser recolhido? Estado Maior. E se não tiver, ele vai para a prisão domiciliar. Resumo. Prisão em flagrante. Motivo ligado ao exercício da advocacia, ou seja, ele não responde como CPF, ele responde como número de inscrição da OAB, ele tem que ter a presença do representante da OAB. Se for uma prisão do advogado antes do trânsito em julgado, ou seja, ela não transitou em julgado, por qualquer crime, como CPF ou como OAB, ele tem que ir para uma sala de Estado Maior. Não havendo, ele vai para uma prisão domiciliar, certo? Se atentem a isso. Ingressar livremente. Essa parte é ela é cobrada porque ela não é tão usual, ela não é tão natural para a vida real. Mas vocês têm que saber que ingressar livremente é um direito do advogado. Aonde ele pode ingressar livremente? Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos, ou seja, em qualquer local, que separam a parte reservada aos magistrados, ou seja, vocês terem livre acesso. Nas salas e dependências da audiência, das secretarias, dos cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e registros, delegacias e prisões, mesmo fora do horário do expediente, independentemente da presença dos seus titulares. O que está te garantido? Tanto nas salas de sessões de tribunais, quanto em qualquer tipo de sala de audiência, ou delegacia ou prisão, vocês podem ingressar, mesmo fora do horário do expediente. Em qualquer edifício ou recinto que funciona a repartição judicial ou serviço público, onde o advogado pode o quê? Praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da advocacia. Aonde mais vocês podem ingressar livremente? Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente. Seguimos. Permanecer sentado ou em pé, retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Por que isso, independentemente de licença? Porque a gente volta para o direito primário, que é, não existe hierarquia. Existe um pacto de civilidade e urbanidade, mas como não tem, na visão deles, hierarquia,
tu pode sair independentemente de licença, porque não está subordinado a ninguém. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando a ordem de chegada. O que isso quer dizer? Vocês podem ir falar diretamente com o magistrado, independente de agendamento, e se isso for descumprido, um mandado de segurança. Esse é o remédio constitucional cabível. Artigo 7º, inciso 10. Usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo. Essa é a novidade da Lei 14.365 de 2022. Antes, o que ela era prevista? Que tu pode usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial. Qual foi o adendo? Que é tanto no tribunal judicial quanto no administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito. Isso aqui é uma novidade, isso aqui eu peço que vocês tomem atenção. Mediante intervenção pontual e sumária. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, quando a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou poder legislativo. Esse é importante, pessoal. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciários e legislativos ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração. Ou seja, não tens procuração, tu pode analisar, desde que ele seja findos ou em andamento. Qual é a única observação? Quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Outro importante, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, por exemplo, Polícia Civil, mesmo sem procuração, os dois casos são sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Artigo 7, a gente vai falar agora do 13 e o 14. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para exercício do direito que trate o inciso 14. Ou seja, tem sigilo, tem que apresentar uma procuração. Parágrafo 11. Nos casos previstos no inciso 14, a autoridade competente pode delimitar o acesso ao advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda que não documentado nos autos. O que ele quer dizer? Tu pede os autos. Ele tem um rol de 100 provas. Dessas 100 provas, tem 10 que ainda estão correndo, ainda elas estão sendo analisadas e elas ainda podem ser concatenadas com novas provas. O advogado pode ver, nesse caso ela não pode. Por quê? Porque tem risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A inobservância dos direitos estabelecidos no 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento dos autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implica no que? Responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado requerer os autos ao juiz competente. O disposto no 13 e 14 aplica-se integralmente aos processos e procedimentos eletrônicos. Então, o que o advogado ainda pode fazer? Ter vista aos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, cartório, repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. 16. Retirar os autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Ou seja, tu pode retirar os autos? Pode. Qual é o teu prazo? 10 dias. Não é necessário procuração. Tem 3 exceções. Quais são? Regime de segredo de justiça. Tenho nos autos documentos originais de difícil reparação, por exemplo, um mapa cartorial, uma certidão de nascimento muito antiga. Ocorrer circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência deles na repartição, secretaria ou cartório. Vamos lá. Regra. O advogado pode retirar os autos sem procuração? Pode. Qual o prazo? 10 dias. Quais são as exceções? Regime de segredo de justiça, documentos originais de difícil reparação e
ocorrer circunstâncias relevantes. Isso aqui é totalmente subjetivo. Seguimos. O advogado ele pode ser publicamente desagravado, que é uma ação que a OAB faz. Por quê? O que é o desagravo? É quando ele é agravado pela condição de advogado, quando ele é ofendido no exercício da profissão em razão dela. Ou seja, quando tu está atuando como advogado, tu está fazendo uma função pública. Tu pode atuar em todo o país, como nós vimos anteriormente, e nesse momento, quando tu for ofendido no exercício da sua profissão ou em razão dela, a pessoa que está te ofendendo, ela não está te ofendendo pessoa como CPF, ela está ofendendo os advogados lato sensu. Então, o que é uma garantia que a OAB tem? A OAB pode fazer um desagravo público. Essa notícia pode chegar por qualquer pessoa à OAB e pode ser iniciado um processo de desagravo público, que pode culminar numa manifestação da OAB contra aquela situação. O desagravo é ato público, ele é unilateral, ou seja, não precisa da parte que foi ofendida demandar. Ela é de repúdio e ela é promovido pela OAB. E ela é dirigido à sociedade brasileira como um todo, ou à sociedade independente que seja, com o objetivo de reparar a ofensa à prerrogativa profissional do advogado. Ou seja, o advogado ele é ofendido quanto advogado. O que a OAB pode fazer? Ela pode fazer um ato público de repúdio, certo? Para que ele serve? Ele repara a ofensa à prerrogativa profissional do advogado. Ou seja, algum advogado é xingado ou ofendido em função da advocacia. O que a OAB pode fazer? A OAB pode defender não aquele advogado. Ela não vai dizer o advogado A merece atenção. Não, ela vai dizer advogados não podem passar por esse tipo de situação. Não obstante, importante destacar que o mesmo não possui o objetivo de punir ou penalizar o ofensor e tem como prazo máximo de 60 dias. Então, ele é um ato de repúdio promovido pela OAB, mas ele não quer punir ou penalizar o ofensor. O que ele quer fazer? Ele quer amparar os advogados como um todo. Regulamento Geral do Estatuto de Advocacia. Um inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público, promovido por quem? Pelo conselho competente, de ofício, a pedido seu ou de qualquer pessoa. Ou seja, um advogado ofendido, como starta o processo de desagravo público? Pode ser tanto de ofício, a OAB pode startar, pode ser a seu pedido, ou a vítima, ou por qualquer pessoa que soube da agressão. Qual é o fluxo do desagravo? Compete ao relator, convencendo-se da existência da prova ou indício de ofensa relacionado ao exercício da profissão, propor, eu vou fazer um resumo aqui para vocês, a gente está tratando agora de desagravo público. Então, a gente está falando do desagravo público, ele pode ser tanto pela vítima, quanto de ofício, ou por qualquer pessoa. Certo? Compete ao relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionado ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, propor ao presidente que solicite informações de pessoa ou autoridade ofendida no prazo de 15 dias. Ou seja, tem a notícia da ofensa. Vai ser indicado um relator que ele pode pedir ao presidente, certo? No prazo de 15 dias, que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora. Então, ele tem 15 dias para propor ou solicitar informações. O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, não estiver relacionada com o exercício da profissão ou com prerrogativas. Ou seja, o relator ele pode ou encaminhar ao presidente para solicitar diligências, ou ele pode automaticamente solicitar o arquivamento do processo. Ou quando? Quando é que ele arquiva de pronto? Ele arquiva liminarmente, diretamente, em caso de ofensa for pessoal, ou seja, ela não é ligada à advocacia, se ela não estiver ligada ao exercício profissional, ou com prerrogativas gerais do advogado, ou ainda se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso.
Recebidas, então, o presidente vai solicitar informações, certo? Recebidas ou não informações e convencendo-se da procedência de ofensa, ou seja, as informações elas retornam ao relator. O que é o passo dele? O que ele pode fazer? Ele emite um parecer. O parecer do relator, ele é encaminhado e submetido ao conselho. Em caso de acolhimento do parecer que o relator emitiu, é designada sessão de desagravo, ou seja, ela vai para uma sessão de desagravo. Vamos lá, pessoal. O relator, o que o relator ele pode fazer? Ele pode solicitar ao presidente que esse solicite investigações. Posterior a essa, ele vai elaborar um parecer que vai ser encaminhado ao comitê que vai fazer designar a sessão de desagravo. Outra opção, quando o relator ele tem as informações, ele pode, sumariamente, quando ele analisar que ela for pessoal, não tiver nada ligado ao OAB, ou for caráter doutrinário, político ou religioso, ele pode arquivar a denúncia. Na sessão de desagravo, a gente está falando da sessão de desagravo, que é quando o relator, munido das informações, ele faz um parecer, encaminha para o conselho, e acontece a sessão de desagravo. Na sessão de desagravo, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e às autoridades e registrados nos assentamentos do escrito, certo? Ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule o escrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção, com representação do conselho seccional. Importante, o desagravo público, como ele é instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende da concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo. Ou seja, no momento que ele começa, independente se for ele que denunciou um terceiro ou ele iniciou de ofício, ele não pode, o ofendido, solicitar que ele pare. Por quê? Porque ele vai continuar acontecendo, devendo ser promovido a critério do conselho. Ou seja, é o conselho que define. No fim, são três pessoas. É ou o presidente, ou o relator, ou o conselho que verificam que sim, é caso de desagravo, e se a pessoa que sofreu a ofensa solicitar que não seja, ela vai ser desconsiderada. Compete ao Conselho Federal promover casos de agravo público de conselheiro federal ou presidente do conselho seccional. Quando é que o Conselho Federal atua? A gente estava falando de conselhos seccionais. Quando é que o federal atua? Quando for ofensa de conselheiro federal ou presidente do conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos. E ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional. Voltamos aos direitos dos advogados. Usar símbolos privativos das profissões de advogado. O que isso quer dizer? Que a OAB é quem controla os símbolos. O advogado pode usar os símbolos quando a OAB lhe dar o símbolo. 19. Recusar-se a depor como testemunha, isso é um direito do advogado. Isso é importante, já foi cobrado em prova. Um direito do advogado é recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como o fato de constitua sigilo profissional. Ou seja, tu trabalhou com aquele cliente ou tu está trabalhando para aquele cliente, mesmo que ele solicite, mesmo que ele te implore, mesmo que ele te mande, tu pode recusar-se a depor. Tá, Lucas, e se eu for intimado, mesmo em comissão parlamentar de inquérito, a depor? Tu pode comparecer e lá tu pode registrar a recusa comprovando o motivo. Ou seja, mesmo sendo comissão parlamentar de inquérito, se tu for intimado para comparecer, tu comparece e lá tu recusa, comprovando o teu motivo. 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para o ato judicial após 30 minutos. Ou seja, o advogado pode retirar-se do recinto passados 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir. Ou seja, passado 30 minutos ou
que não tenha comparecido à autoridade, tu pode retirar, mediante comunicação protocolizada em juízo. Observação, tu não pode se retirar a bel prazer, passados os 30 minutos, em caso de atraso de pauta. Por quê? Porque eles dividem as pautas, eles organizam o cronograma das sessões num tempo, às vezes, curto. Uma pode se estender muito. Mas se a tua for a posterior da que está sendo estendida, tu não podes retirar alegando os 30 minutos. 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta dos respectivos interrogatório ou depoimentos e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios, probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no recurso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Ou seja, teu cliente está sendo investigado, tu tem que participar, tu tem que estar junto dele, sob pena de nulidade absoluta do interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos que advêm disso aí. Pessoal, agora eu vou bater nos pontos que são as novidades da Lei 14.365 de 2022. 2b. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Quais são elas? Recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência ordinária. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso. Eu vou fazer agora uma revisão de tudo que a gente falou, que são todas as novidades da Lei de 22. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto do inciso 4. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídio, salas especiais permanentes para os advogados, com o uso assegurado à OAB. No caso de ofensa inscrito na OAB, no exercício da profissão ou cargo ou função do órgão da OAB, o Conselho competente, seccional ou federal, deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal e incorrer o infrator. O que isso quer dizer? A gente falou que o desagravo público que é feito pela OAB, ele não tem o poder de punição, ele não tem o intuito de puni-lo, mas havendo desagravo, não tira a responsabilidade criminal que a pessoa pode responder. A ressalva constante no parágrafo 6º não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam formalmente investigados como seus partícipes ou coautores. A gente estava falando anteriormente da inviolabilidade do escritório e que não pode ser retirado nada ligado a clientes. Qual é a única exceção que falamos anteriormente? Que não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores. Ou seja, está sendo cumprido o mandado de busca e apreensão, o qual define pormenorizadamente quais são os itens a serem retirados. No momento da retirada é verificado que existem bens ou existem documentos de clientes que também estão sendo investigados, os documentos deles podem ser apreendidos. O que não pode? Um cliente que tem uma suspeita que existe alguma pretensão futura de análise, tu já vê um documento dele e tu já retira. Não, isso não é cabível, isso não pode. O que o parágrafo trata? Que, sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores, ou seja, essas são as únicas situações que o cliente pode ser investigado e pode ter seus bens retirados no mandado de busca e apreensão, em participação ou coautoria, pela prática do mesmo crime que se dá a causa de crédito de inviolabilidade. Ou seja, o Poder Judiciário ele emite uma decisão motivada que depois ele emite uma decisão motivada que reverbera no mandado de busca e apreensão por um crime. Nesse crime, se um dos clientes dele é coautor ou partícipe, aí sim ele pode ser investigado. Ainda assim, ele pode, nesse caso, os seus bens, seus documentos podem ser retirados.
Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. Parágrafo 11. No caso previsto no 14, a autoridade competente pode delimitar o acesso dos advogados aos meios de prova, aos elementos da prova relacionados às diligências em andamento ou ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, eficácia ou finalidade das diligências. Como eu falei anteriormente, agora todos esses parágrafos a gente já tratou de um outro ao longo da aula, mas agora eu estou batendo um por um para reforçar. 12. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto dos autos ou fornecimento dos autos em que houve retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará na responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa sem prejuízo do direito subjetivo do advogado a requerer acesso dos autos ao juiz competente. 13. O disposto nos 12, 13 e 14, no caput desse artigo, aplica-se integralmente aos processos e procedimentos eletrônicos. Eles só estão falando uma coisa que é lógica atualmente, que seria que vale também para o EPROC. Cabe privativamente ao Conselho Federal, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico relacionado pelo advogado. Cabe ao Conselho Federal dispor, analisar, decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardado o sigilo. É nulo em qualquer esfera de responsabilização o ato praticado com violação de competência privativa do Conselho Federal. Pessoal, ponto importante, direitos da advogada. Agora vamos falar da advogada mulher. Gestante. O que isso é importante? Quais são os direitos da gestante? Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metal e aparelhos de raio-x, reserva de vaga de garagens dos fóruns e tribunais. Agora, lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Que mais? Gestante, lactante, adotante ou que deu à luz. Preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação das suas condições. Então, gestante, ela tem direito ao quê? Entrada de tribunais sem ser submetida a raio-x, reserva de vaga de garagem, certo? Lactante, adotante é o que deu à luz. Creche. Todas, gestante, lactante, adotante que deu à luz. Preferência na ordem das sustentações orais a audiências, mediante comprovação da condição. Adotante ou que deu à luz. Suspensão dos prazos. É sempre não. Quando? Única patrona da causa. Tem mais um adendo. Desde que haja notificação por escrito ao cliente. Ou seja, adotante ou que deu à luz. Quando é que ela suspende o prazo? Única patrona da causa e notificação por escrito ao cliente. Ela vai ter que informar o cliente que os prazos serão suspensos. Os direitos previstos à advogada, gestante, lactante ou que aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. De acordo com o SLT, o prazo é de 120 dias. Os direitos assegurados no inciso 2 e 3 da advogada adotante que deu à luz são concedidos pelo prazo previsto no decreto-lei, do CLT. Os direitos assegurados no inciso 4, adotante é pelo prazo previsto no Código de Processo Civil. Advogado, o que ele ganha com isso? O advogado, de acordo com o artigo 313, parágrafo 7º do CPC, o período de suspensão dele é de 8 dias, contada a data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação da certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente e, claro, único patrono da causa. Constituir crime violar o direito ao prerrogativo do advogado previsto nos incisos anteriores. Qual é a detenção? É uma pena. Detenção de 2 a 4 anos e multa. Isso é de 2022. Resumo, pessoal. Advogado. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metal e aparelhos de raio-x, gestante.
Que mais a gestante tem direito? Reserva de vagas de garagem em fóruns. Preferência na ordem das sustentações, orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação. A quem cabe isso? Tanto a gestantes, quanto a lactante, quanto a adotante que deu à luz. Acesso à creche onde houver o local adequado de atendimento às necessidades do bebê, lactante ou adotante que deu à luz. Suspensão de prazo. Quando for única patrona da causa, desde que haja notificação ao cliente por escrito, adotante ou que deu à luz. Mulher, 30 dias. Homem, na mesma situação, 8 dias. Dos direitos, desagravo público. Eu vou passar rápido porque a gente já falou disso. O advogado inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional, tem direito ao desagravo público promovido por quem? Pelo conselho competente de ofício ou seu pedido ou qualquer pessoa. Vai para o relator. O relator ele pode arquivar ou tocar o processo. Ele pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, não tiver relacionada com o exercício profissional e não se configurará crítica de caráter, se for crítica do caráter doutrinário, político ou religioso. Que mais? Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite um parecer ao conselho. Chega ao conselho o parecer, ele pode acolher ou desacolher o parecer. Se ele acolhe, é designada a sessão de desagravo. Na sessão de desagravo, o presidente vai ler uma nota a ser publicada na imprensa. Ela é encaminhada ao ofensor e às autoridades registradas no assentamento do inscrito. Ocorrendo a ofensa no território da subseção, que vincule-se o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou do conselho da subseção. O desagravo público, ele tem como fim, ele é um instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia. Não é do CPF, não é do advogado, é lato sensu. Não dependente da concordância do ofendido, ele não precisa concordar. E se ele não concordar, ainda assim vai acontecer. Que não pode dispensá-lo, ele não pode dispensar o desagravo, devendo ser promovido a critério do Conselho. Compete ao Conselho Federal atuar quando? Quando for o Conselheiro Federal, o presidente do Conselho Seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos. Parágrafo único. O Conselho Federal, observado previsto no artigo 18, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo. Questões. Pessoal, agora vamos finalizar, a gente vai fechar essa aula com as questões cobradas dos últimos anos, que são as mais impactantes. 2021, o advogado Júnior foi procurado pela família de João. Eu vou fazer no quadro, porque eu acho que fica mais fácil para vocês verem. Vamos lá, 2021. Então, ele está falando do advogado João. O que ele está dizendo? Júnior, desculpa. Advogado Júnior. O advogado Júnior. Então, advogado, o que vocês entendem? Ele é um advogado regularmente inscrito, ele não é bacharel em direito, ele não foi aprovado no exame da ordem. Não, ele finalizou todo o fluxo do exame da ordem. Ele fez a prova, ele passou na primeira fase, passou na segunda fase, ele entregou a documentação, ele fez o juramento, ele tem a carteira e está regularmente inscrito. O advogado Júnior, ele foi procurado pela família de João. Ele foi procurado pela família de João. Quem é João? Ele está preso em razão da decretação de prisão temporária. Ou seja, prisão temporária. O João está preso. É uma prisão temporária. Certo? É considerado um preso de alta periculosidade no sistema prisional, tendo visto como cometimento de vários crimes violentos, inclusive contra um advogado, integração à organização criminosa e descobrimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo. Diante de tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu o Júnior a uma sala especial, ou seja, Júnior, quando ele foi visitar João, ele foi numa sala especial,
certo? Onde poderia conversar com João na presença de um agente prisional, mais agente prisional, destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais. Além disso, foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabelecimento prisional. Então vamos lá. Júnior ele foi procurado pela família de João, que é um preso de alta periculosidade, que está preso temporariamente. Chegando ao presídio para conversar com seu cliente, ele foi para uma sala especial, tinha um agente penitenciário e, no momento que ele estava saindo do presídio, foi solicitada sua procuração. Considerando o caso narrado, que transcrevemos aqui, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. É exigível a apresentação de procuração quando as condições exigidas para a realização das entrevistas por serem devidamente justificadas não indicam violação de direito. Seguimos. O que ele está dizendo? Que tem que apresentar a procuração. Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista violam direitos e implicam no cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento. O que são as condições exigidas? É uma sala especial e ainda ter um agente penitenciário junto. É exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevistas indicam violação de direito, devendo ser cometidas por meio de medidas judiciais cabíveis, tais como implantação de habeas corpus. Não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam violação do direito, devendo ser combatidas por meio de medidas judiciais cabíveis. Resposta: não é exigível a apresentação de procuração, como a gente já falou anteriormente. Já as condições exigidas violam direitos e implicam cometimento de fato penalmente típico ao diretor do estabelecimento, ou seja, ele não pode fazer isso. O Estatuto de Advocacia, no artigo 7, prevê o quê? No inciso 3º. Como é direito do advogado comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, ou seja, sem um agente penitenciário junto, mesmo sem procuração, por isso que tu não tem que apresentar ao momento de sair do estabelecimento penal, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Constitui crime violar o prerrogativo do advogado previsto nos incisos, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 2021, pessoal. Maria, vamos para o quadro mais uma vez. Então a gente está falando de 2021. Maria, ela é advogada, ela adotou o recém-nascido ela é adotante. João, a fim de organizar a sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em 15 dias. Então ela tem uma contestação em 15 dias, certo? E audiência agendada para 40 dias. Mais uma audiência para 40 dias. Em processos distintos, nos quais figura como única advogada das partes. Então, nas duas, ela é a única advogada. Vamos lá. O que a gente está falando? Então, Maria, ela é advogada regularmente inscrita, ela adotou o recém-nascido João, ela tem uma contestação em prazo de 15 dias, ela tem uma audiência em 40 dias. Ambas, ela é a única advogada da causa. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização de audiência, terá o direito de reserva de vaga de garagem. Maria terá preferência na ordem da realização da audiência, mediante comprovação da sua condição. Maria terá o prazo para apresentar a contestação interrompido, desde que notifique o cliente por escrito. Letra D. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida a detectores de metal e aparelhos de raio-x. Vamos lá, pessoal. Em prazo interrompido, detecção de metal,
preferência de ordem mediante comprovação e comparecimento ao fórum para realização de audiência terá reserva de vaga de garagem. Resposta. B. Maria tem preferência de ordem para a realização de audiência mediante comprovação das suas condições. Aonde está previsto isso? Artigo 7A, para inciso 3º. Gestante, lactante, adotante ou que deu à luz tem preferência na ordem da sustentação orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação das suas condições. 2019. Advogado João, conselheiro de certo conselho seccional da OAB, foi condenado. Ele é advogado e ele é conselheiro em certo conselho seccional da OAB. Ele foi condenado pelo cometimento de crime de tráfico de influência a uma pena privativa de liberdade. João respondeu o processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretada a prisão após o trânsito em julgado. Quanto aos direitos de João, considerando o disposto no Estatuto de Advocacia, assinale a alternativa correta. Então, o advogado é João, ele é advogado, ele é conselheiro do certo conselho seccional e ele foi condenado por crime de tráfico de influência. Ele respondeu tudo em liberdade e chegou no momento aí teve o trânsito em julgado de decisão e foi decretada a prisão após o trânsito em julgado. O que acontece com o João nesse momento? Ele tem direito à prisão domiciliar em razão das suas atividades profissionais ou à prisão em sala de Estado-Maior durante todo o cumprimento de pena que se inicia a critério do juiz competente? O que vocês acham? Agora, o que vocês têm que observar é qual momento criminal estamos falando, qual o momento da sentença. A gente está dizendo que ela já transitou em julgado, não é antes do trânsito. Essa era a ressalva do artigo. João tem direito a ser preso em sala de Estado-Maior durante o cumprimento integral da pena. Apenas na falta dessa, em razão das suas atividades profissionais, terá direito à prisão domiciliar. C. João não tem direito a ser preso em sala de Estado-Maior em nenhum momento do cumprimento de pena que se inicia. Não terá direito, em decorrência das atividades profissionais, à prisão domiciliar. E D. João tem direito a ser preso em sala de Estado-Maior apenas durante o transcurso do seu mandato como conselheiro, mas não terá direito, em decorrência das suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. Qual é a resposta que vocês acham? C. Ele não tem direito a ser preso na sala de Estado-Maior em nenhum momento do cumprimento de pena que se inicia. E ele também não tem direito, à decorrência das suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. O que é previsto na lei? Direitos do advogado. Não ser recolhido preso antes da sentença transitada julgado. Antes do trânsito julgado. Depois do trânsito julgado, você tem que pensar, entre aspas, que ele é um preso normal. Ele não é mais, não tem mais a garantia da advocacia. Se não, vamos lá. Tem duas opções. A pessoa é presa. A divisão que vocês têm que fazer mentalmente é a seguinte, pessoal. A pessoa é advogada. Aí ela cometeu um crime. Aí tem antes do trânsito em julgado e depois do trânsito em julgado. É isso que a questão trata. Então, antes do trânsito em julgado, o que ele tem direito? Sala do Estado-Maior ou prisão domiciliar. Depois do trânsito em julgado, ele é um preso qualquer. Certo? Essa é a questão. É isso que eles trouxeram para vocês, é isso que eles cobraram de vocês. Então, antes do trânsito em julgado, ele tem uma prerrogativa da advocacia. Então, nesse momento, antes do trânsito em julgado, ele tem que ficar numa sala de Estado-Maior, que tenham instalações e comodidades condignas, e na sua falta, ou seja, quando não houver a sala de Estado-Maior, ele vai para uma prisão domiciliar. Questão. O advogado X foi preso em flagrante quanto furtava garrafas de vinho, de valor bastante expressivo, em determinado supermercado. Ou seja, o advogado ele foi preso em flagrante. Mas qual é o crime que ele fazia? Ele furtava garrafas de vinho. Conduzido à delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante sem a presença do representante da OAB. Com base no disposto do Estatuto da OAB, assinale a alternativa correta. O que vocês acham? Vamos para as alternativas. A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade, em razão da ausência do representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada, desde que haja comunicação expressa à seccional da OAB respectiva.
A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade, razão da ausência do representante da OAB, devendo ser concedida a liberdade provisória, não cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E letra D, a lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada e independe de comunicação seccional da OAB. O que vocês acham de resposta? A resposta é a letra D. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada. Por quê? Desde que ela tenha a comunicação expressa à seccional da OAB. Aonde está previsto isso? No inciso 4º do artigo que estamos falando, que qual é a obrigatoriedade? Ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, que não é o caso da questão apresentada, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade. E nos demais casos, que é o caso que a gente verifica na questão, apenas a comunicação expressa à seccional da OAB. Ou seja, o advogado ele é preso em flagrante por motivo ligado à advocacia, o que ele tem que ter? Representante da OAB, certo? E se não for motivo ligado à advocacia, ele só tem que ter uma comunicação expressa seccional da OAB. Certo, pessoal? Um bom estudo para vocês.